Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposa Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa gravar esse podcast. E esse é o Trechos do Parenta. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que o podcast Parentalidade Preta não acabou. A gente estava de férias, eu tirei umas férias aqui para descansar da produção, como você deve ter ouvido no último episódio. E agora eu tô de volta. Então eu preciso muito agradecer a você que ficou aqui no feed, escutou outras coisas, esperou a volta e agora a gente está voltando. As temporadas do Parentalidade Preta seguem as temporadas do Parenta, que acabou agora no mês passado. Então, ano que vem a gente volta com o Parenta para uma próxima temporada. Isso não significa que a gente não vai ter podcast aqui. Os outros podcasts da grade se mantêm. O Resenha, o Cantinho do Café e agora o Trechos do Parenta, que é esse programa que você está ouvindo aqui. E se você nunca ouviu nenhum episódio do podcast Parentalidade Preta, principalmente o Parenta, que é o nosso carro-chefe, eu recomendo que você escolha qualquer um aí do seu feed e bote pra tocar. Ele tem um formato muito peculiar que eu me orgulho muito. A gente faz um audiodocumentário inicial que fala sobre o tema que a gente vai discutir com o convidado que vai vir aqui abrilhantar essa troca. Então eu espero que você, que nunca tenha ouvido a Parentalidade Preta antes, ouça isso aqui e volte lá no feed, escute qualquer parenta, escute a nossa programação, porque tem com certeza alguma coisa que você vai gostar muito. E isso não é pretensão minha. Na verdade é assim, eu sei que você vai gostar. Outra coisa que também não pausou foi a nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra lá no apoia.se/parenta, apoia.se/parenta. Lá eu te explico passo a passo o porquê e como você pode apoiar essa iniciativa, que é o Parentalidade Preta, a crescer e atingir mais pessoas. Se você bem conhece a gente, já sabe o que a gente está fazendo e a gente precisa exponenciar isso cada vez mais. Então considere apoiar o Parentalidade Preta, garantir a nossa autonomia financeira e fazer com que a gente consiga impactar mais pessoas e chegar a mais gente possível. Só você pode fazer isso. E para falar do foco desse episódio, eu vou começar essa história voltando um pouquinho no tempo, que é o que a gente faz lá no Parenta. Então segura aí, aperta o cinto, porque para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Segundo Matheus Adame, em colaboração para o UOL, em São Paulo, o que se sabe é que Cosme e Damião teriam sido irmãos gêmeos, que nasceram na região da Ásia Menor, o que corresponde hoje à atual cidade da Egéia, na Síria, por volta do século III. Ambos seriam médicos e teriam exercido a profissão de forma voluntária e não aceitaram nenhum pagamento por isso. Eles eram cristãos, em uma época que o Império Romano ainda não aceitava o cristianismo. Interessante, né? Por isso, eles foram perseguidos e mortos a mando do imperador Diocleciano, por volta do século IV. O martírio, além da vida exemplar, foi o que os tornou santos. Eles eram muito fiéis a Jesus Cristo. Diz a tradição que eles não sofreram nenhum ferimento por água, por fogo, pelo ar e nem mesmo pela cruz. Eles então foram decapitados por uma espada, morreram juntos e foram enterrados juntos. Cabe aqui dizer que eles foram torturados de diversas formas. Eles foram perfurados com espadas, tiveram membros cortados, foram queimados vivos, foram afogados e continuaram vivos. Só conseguiram matar quando arrancaram as cabeças deles. Cosme e Damião dedicaram sua vida a cuidar de crianças, principalmente. Por isso a data é tão ligada à infância. Devido à diáspora, o tráfico negreiro e a suplantação das religiões, os escravizados tiveram que associar imagens do culto cristão às nossas divindades, os orixás. E foi aí que Cosme e Damião viraram Ibeje. Contam os Itãs, que são conjuntos de lendas e histórias passadas de geração para geração pelos povos africanos, que os Ibejes são filhos paridos de Ansã, mas abandonados por ela, que os jogou às águas. Eles foram abraçados e criados por Oxum, como se fossem seus próprios filhos. Então, os Ibejes eles são saudados nos cultos de Oxum, inclusive. Entre as divindades africanas, Ibeje é o que indica a contradição, os opostos que caminham juntos, a dualidade. Ibeje mostra que todas as coisas, em todas as circunstâncias, têm dois lados e que a justiça só pode ser feita se as duas medidas forem pesadas e os dois lados forem ouvidos. Além de serem associados à dualidade, eles também são associados a tudo que brota, tudo que cresce à beira de um rio, por causa da sua história com Oxum. E por serem crianças, são associadas ao nosso tema de hoje, a infância. A comemoração da Ibejada é no dia 27 de setembro. Calhou, por alguma coincidência histórica, com o dia de São Cosme e Damião. Nesse dia são oferecidas comidas como caruru, vatapá, bolinhos doces, balas e outras coisas. E aí você vai lembrar do saquinho de Cosme e Damião, que com certeza você já viu em algum lugar. Em alguns rituais, os cuidados com o Ibeje são necessários, porque as suas brincadeiras infantis podem atrapalhar todo o culto. Entende-se assim que o cuidado com a infância perpassa todos os locais da filosofia africana. É
a gente sabe que a dissociação de religiosidade e vida normal foi feita a partir do colonialismo. Na origem urbana do candomblé, tudo faz parte de tudo, não tem dissociação. E para falar um pouco mais disso, eu adaptei, dramatizei e sonorizei um dos contos de Ibeji, escrito por Reginaldo Prandi. Se você quiser, pode botar aí no alto-falante e chamar a cria para ouvir contigo. Um dia, a morte resolveu concentrar em uma aldeia sua colheita. E aí tudo começou a dar errado. As lavouras ficaram inférteis, as fontes e correntes de água secaram, o gado e tudo que era bicho de criação definhava. Já não havia o que comer e o que beber, e no desespero da difícil sobrevivência, as pessoas se agrediam. Ninguém se entendia, tudo virava uma guerra, e as pessoas começaram a morrer aos montes. Instalada naquele povoado, a morte vivia rondando a todos, especialmente as pessoas fracas, velhas e doentes. Ela roubava essas pessoas e levava para outro mundo, longe das suas terras, da sua família e de seus amigos. Ela tirava a vida delas. Na aldeia, morria-se de todas as causas possíveis, de doença, de velhice, até mesmo ao nascer. Morria-se afogado, envenenado, enfeitiçado. Morria-se por causa de acidentes, maus tratos e violência. Morria-se de fome, principalmente de fome, mas também de tristeza, porque a morte estava fazendo ali o seu banquete. Havia luto em todas as casas. Todas as famílias choravam seus mortos. O rei mandou muitos emissários para falar com a morte, mas ela, cruel, sempre respondia: eu não faço acordos. Eu vou destruir um por um sem piedade. E se alguém for forte o suficiente para me enfrentar, que tente. Mas ainda assim o seu fim vai ser muito mais sofrido e penoso. E para não dizer que eu não sou rabugento, até concordo em dar uma chance para essa aldeia. Basta que uma pessoa me obrigue a fazer o que não quero. Se alguém aqui me fizer agir contra a minha vontade, eu irei embora. Mas eu só vou dar essa oportunidade a uma única pessoa. Não vou dar nem a duas, nem a três. Então ela foi embora, saboreando antecipadamente a vitória que já se anunciava. Mas quem se atreveria a enfrentar logo a morte? Se os mais bravos guerreiros estavam mortos ou ardiam em febre em suas últimas horas de vida, e se os mais astutos diplomatas haviam há muito tempo partido? Foi aí que dois meninos, irmãos gêmeos, eles eram os Ibejis, e resolveram pregar uma peça na morte antes que ela terminasse de dizimar toda a aldeia. Então eles pegaram um tambor mágico que sabiam tocar como ninguém e saíram à procura da morte. Não foi difícil de achar, porque ela estava numa estrada próxima, por onde ela perambulava, sempre buscando vítimas. A presença da morte era anunciada de longe, porque o alto sempre tinha um bando de urubus, um cheiro forte de coisa podre acompanhava por onde ela estivesse, fazendo que as pessoas tivessem vontade de vomitar. Os meninos então se esconderam numa moita e, tampando o nariz com um lenço, esperaram até que ela se aproximasse. Não demorou muito, a morte foi chegando. Os irmãos tremeram da cabeça aos pés, mas ainda escondidos na moita. Só de olhar para ela e sentir o calafrio, os pelos do corpo inteiro arrepiando. Eles viram que a morte estava feliz e ela já tinha ceifado tantas vidas. O plano dela estava dando certo. E ela estava muito tranquila, porque a condição que ela deu para sair daquele povoado nunca seria alcançada, prepotente que ela era. Nesse momento, numa das curvas do caminho, enquanto um dos irmãos ficava escondido, o outro saltou do meio do mato para a estrada. Aos poucos passos da morte, ele pegou seu tambor mágico e começou a tocar, sem cessar, com muito ritmo. Ele tocava com toda a arte que tinha, com todo o vigor, com determinação e alegria. Tocava bem, como nunca tinha tocado antes. A morte logo se encantou com aquele ritmo. Com um passo trôpego, ainda ensaiou uma dança meio sem graça. Lá foi ela, alegre como ninguém, dançando atrás do menino de seu tambor. E lá iam os dois, o menino tocador e a morte logo atrás. Passou-se uma hora, outra e mais outra. O menino não fazia nenhuma pausa e a morte começou a cansar. O sol já estava bem alto, os dois seguiram pela estrada fora, o tambor sem parar. O dia deu lugar à noite e o tambor seguia.
E assim ia acontecendo, madrugada dentro. O menino tocava, a morte dançava, o menino ia na frente sempre ligeiro, e a morte seguia atrás exausta, não aguentando mais. Eu preciso descansar, eu não aguento mais. Disse a morte uma vez, mas foi ignorado. Para essa porcaria de tambor, moleque, ou você há de me pagar com a vida. Ela ameaçou mais uma vez, mas ele não parava. Pare, eu não aguento mais. Só que o menino não parava. Os Ibejes eram gêmeos idênticos, ninguém sabia fazer a diferença de um pro outro, muito menos a morte. Pois bem, o moleque que a morte via tocando na estrada sem parar não era sempre o mesmo. Uma hora tocava um, enquanto o outro seguia por dentro do mato. Quando ele cansava, o outro substituía, pegava o tambor e continuava tocando. Foi assim que eles tocaram o tempo que achavam necessário, sem dar descanso para a morte, que não tinha como parar. Ela, já no alto da sua exaustão, implorava. Pare agora, seu menino maldito! E ele não parava. E foi assim, horas seguidas. As horas viraram noites, as noites viraram dias e os dias se substituíram. A música que mantinha a morte dançando não cessava. Encantada, sem ter forças para continuar, ela implorava. Pare com esse tambor maldito. Eu faço tudo o que pedires. O menino virou-se para trás e disse, pois bem, então deixe minha aldeia em paz e vá embora. Sem ter escolha, a morte aceitou. O menino parou de tocar e ouviu a morte dizendo, que fracasso meu. Fui vencido por um simples pirralho. A morte deu as costas e foi embora, esbravejando. Eu me odeio. Tocando e dançando, os gêmeos voltaram para a aldeia para dar a boa notícia e foram recebidos de braços abertos. Todos queriam abraçar e beijar aqueles meninos pretinhos. Em pouco tempo, a vida normal voltou a reinar no povoado. A saúde retornou às casas e a alegria permaneceu nas ruas. Muitas homenagens foram feitas aos valentes Ibejes. Mesmo depois de transcorrer um certo tempo, sempre que um deles ia em direção ao mercado, havia alguém que gritava, olha lá, os meninos que nos salvaram. E sempre alguém recomendava que a lembrança da sua valentia nunca se apague das nossas memórias. E foi assim que, brincando, dois meninos pretinhos com seu tambor mágico enganaram a morte, trazendo o foco central dessa cultura para a criança, que traz em si toda a ancestralidade, futuro e o passado. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse trecho do Parenta. A gente se vê daqui a 15 dias com outro trecho. Até lá, dá uma escutada em tudo que você puder aí da grade e considere colaborar na nossa campanha de financiamento coletivo. Eu vou te dizer que eu tô morrendo de saudade de produzir o Parenta, porque eu adoro pesquisar e aprender coisas e trazer pra cá. Só que agora a gente tá precisando focar em algumas outras instâncias do Parentalidade Preta. E como eu sou um só e gravo nesses momentos em que tá todo mundo dormindo, eu vou ter que dar uma segurada aqui. Mas eu não vou deixar de compartilhar alguns trechos que eu acho muito bacanas. E se inclusive você quiser ver algum trecho destacado aqui no Trechos do Parenta, me chama lá na DM do @Parentalidade Preta. Eu com certeza vou dar um jeito de atender o seu pedido. Então é isso. A gente se vê daqui a 15 dias. Não deixe de dar um pulo lá no apoia.se/parenta. O link tá na descrição desse episódio. Não tem como errar. Se tiver dúvidas, me chama lá na DM que eu te mando o link direto, falo com você a respeito da campanha. Vai ser muito bacana a gente conseguir chegar em outros lugares. Muito obrigado por ter dado play nesse episódio, por ter me emprestado durante esse tempo o seu tempo e seus ouvidos. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tamo junto. Qualquer coisa já sabe. @Parentalidade Preta. E esse foi mais um Trechos do Parenta.